Você se sente preso ao seu trabalho, às suas dívidas, à opinião alheia? A verdade é que a escravidão moderna é invisível. Hoje vamos aprender com um homem que foi literalmente acorrentado, mas alcançou uma liberdade mental que imperadores invejavam. Epicteto nos ensina que a liberdade não é um privilégio, é uma habilidade. Fique comigo e descubra o código do controle que Epicteto usou para transformar o trauma em triunfo. Bem-vindo ao Diário do Mestre. Se você busca a resiliência inabalável, precisa dominar o código que Epicteto deixou, a dicotomia do controle. Inscreva-se para mais maestria e vamos mergulhar na história. A história de Epicteto é o maior manifesto de liberdade já escrito. Ele nasceu escravo na Frígia, por volta de 50 d.C., e foi levado para Roma, onde serviu a Epafrodito, um secretário brutal do imperador Nero. Epicteto não era dono do seu tempo, nem do seu corpo, nem do seu destino. Dizem que, em um ato de crueldade, seu mestre torceu sua perna até quebrá-la. Ele vivia sob a ameaça constante de violência e da morte. Para a maioria, esta seria a definição de desespero. Mas foi neste cativeiro que Epicteto descobriu o código mestre que o tornaria o homem mais livre do mundo. Ele entendeu que, mesmo acorrentado, a sua mente era indomável. Epicteto não tinha direito à propriedade, nem à própria família. Seu único refúgio era o estudo da filosofia, que ele fazia na clandestinidade, observando como os homens livres se tornavam escravos de seus próprios medos e ambições. Ele percebeu que a escravidão mais profunda não era a do corpo, mas a da mente. O primeiro e mais vital código que Epicteto nos deu é a dicotomia do controle, e a aplicaremos hoje. A dicotomia afirma que a sua energia só deve ser gasta em duas categorias: o controlável e o incontrolável. O único lugar onde o mestre reside é na sua prohairesis, nas suas escolhas, julgamentos e atitudes internas. O estoicismo chama isso de o que é seu. Tudo o mais, o corpo, a reputação, a propriedade, os eventos externos, é indiferente ao seu valor como ser humano. A liberdade para Epicteto não estava em escapar da escravidão, mas em entender o que não podia ser levado. O mestre opera no círculo interior, onde ele é soberano. Ele ignora o círculo exterior, onde ele é mero espectador. Essa é a diferença entre ser ator principal da sua vida ou apenas um figurante. Epicteto provou isso de maneira brutal. Quando seu mestre torceu sua perna, a história conta que Epicteto apenas disse, com serenidade, "Você vai quebrá-la." E quando o mestre a quebrou, ele simplesmente completou, "Eu não te disse?" O mestre controlou a perna, mas Epicteto controlou a sua resposta e a sua paz. O sofrimento físico era externo, a aceitação racional era interna. Pense na sua ansiedade. Ela não surge de fatos, mas da luta para mudar o incontrolável. Você gasta energia tentando controlar o trânsito, o resultado de uma entrevista ou o humor de um familiar. Epicteto diria, "Você não é o mestre, é o escravo da expectativa." A liberdade é aceitar o que não pode ser mudado e focar 100% no que pode. O ato de poupar é a sua proairesis nas finanças. A forma como você se prepara para uma entrevista é o seu controle sobre o resultado. A verdadeira revolução na sua vida não é tentar controlar o caos do mundo, mas sim aceitar a indiferença do mundo e focar na sua reação. Isso economiza anos de sofrimento inútil. O segundo código para a liberdade é o exame do julgamento. Os eventos não te machucam, sua opinião sobre eles machuca. Esta é a mais poderosa chave de Epicteto para a resiliência. Epicteto dizia, "Não são as coisas que nos incomodam, mas o julgamento sobre as coisas." A carga emocional de um evento, perder um emprego, ser criticado, não está no evento em si, mas no rótulo que colocamos nele. Quando você recebe uma crítica, o evento é neutro. Uma pessoa emitiu sons de desaprovação. O julgamento é a sua reação automática. Isso é um ataque à minha honra e minha autoestima. O mestre, ao contrário, aprende a despir o evento do julgamento. A técnica é simples. Pare e nomeie a sensação. Isto é a perda de um contrato e nada mais. Isto é uma opinião desinformada e nada mais. Ao declarar que o evento é e nada mais, você devolve o evento para a categoria do incontrolável e foca na sua única resposta, a racional.
A liberdade vem ao perceber que o seu sofrimento é um ato de consentimento. Se você parar de dar poder ao julgamento, a dor se esvai. Pense no Epicteto. A escravidão era um fato. O julgamento de que minha vida é miserável teria-o matado. Ele inverteu. Isto é a minha condição, e nada mais. Mas minha mente é livre para estudar e ensinar. O escravo se tornou um filósofo renomado porque recusou o rótulo de vítima. No seu relacionamento, um silêncio do parceiro não é desamor, é apenas silêncio. O sofrimento surge quando você acrescenta o rótulo: ele e ela está me punindo. O seu sofrimento é a sua própria escolha, pois você pode sempre recusar o julgamento emocional. Isso é o que a filosofia lhe dá: o poder de veto sobre a sua própria miséria. A ansiedade social, por exemplo, é quase inteiramente baseada em julgamentos sobre como o mundo o vê. Você não controla o olhar do outro, mas controla o seu julgamento sobre o que esse olhar significa. Ao eliminar o julgamento, você neutraliza o medo. Epicteto nos força a aceitar a simplicidade dos fatos antes de complicá-los com a nossa vaidade ferida. A mente livre é a mente que vê o mundo como ele é, e não como ela deseja que seja. O terceiro código para a liberdade é o contrato de troca. Tudo tem um preço. Você deve estar disposto a pagar o preço da virtude. Epicteto ensinava que se você quer a liberdade, não pode querer as vantagens da escravidão. Ele forçava seus alunos a confrontarem o preço das suas escolhas. Se você quer o controle, não pode se preocupar com a opinião dos outros. A liberdade e a virtude são ativos caros. Muitos querem o resultado, mas não querem pagar o preço da disciplina. O mestre deve perguntar: pelo que estou disposto a desistir para obter o que desejo? Se você quer a paz, o preço é o conflito de dizer não ao que rouba seu tempo. Se você quer riqueza, o preço é o sacrifício do consumo imediato. Epicteto fez a troca máxima. Desistiu da segurança física para manter a integridade mental. Ele se recusou a bajular Nero ou a se curvar. Ele pagou o preço, e por isso, sua liberdade mental era total. O contrato de troca é crucial na sua vida financeira. Você quer a segurança de um salário fixo, mas se lamenta por não ter a liberdade de um empresário. Você não pode ter os dois. Epicteto diria: qual contrato você assinou? Se você assinou o contrato da segurança, aceite o preço do teto de ganhos. Se você busca a liberdade, aceite o preço do risco e da incerteza. A maior fonte de infelicidade é querer os benefícios de um contrato sem querer pagar o seu preço total. A liberdade é um pagamento diário. Este conceito é a base de todo o estoicismo. A única coisa que você não pode trocar é a sua virtude. Se você sacrifica sua honestidade por dinheiro fácil, você assina o contrato da escravidão moral. Se você sacrifica seu foco por distração, você vende sua liberdade. Epicteto nos lembra que o preço da integridade é a sua inabalável paz de espírito. Sua vida é uma série de trocas. Toda ação tem um custo e um benefício. A resiliência não é mágica, é a aceitação consciente do custo. Quando você aceita o preço, o desconforto, o risco, a solidão da virtude, o resultado se torna inevitável. Epicteto, o coxo, o escravo, o exilado, terminou sua vida como um dos homens mais respeitados da história, provando que o contrato da virtude é o único que paga dividendos eternos. A liberdade, mestre, não é um lugar, é uma atitude. Epicteto nos provou que mesmo um escravo pode ser o homem mais livre do mundo se ele dominar sua mente. Lembre-se da dicotomia, do julgamento e do preço. Lembre-se, use a razão, busque a virtude, porque aqui a razão é o nosso leme, e a virtude é o nosso destino. Se você está pronto para trocar as correntes da ansiedade pela liberdade mental, então inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho das notificações. Eu quero saber de você, mestre. Qual corrente invisível você vai quebrar hoje? O medo da perda ou o medo da crítica? Deixe-o nos comentários abaixo. Ao nomear seu medo, você o desarma.